Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Viviane e hoje a gente vai falar sobre compactação do solo, escarificadores e subsoladores, né? Para a gente entender um bom funcionamento, né, dos escarificadores e dos subsoladores, é preciso que a gente entenda primeiro o que é compactação do solo, né? E como que ela vai influenciar, né, no desenvolvimento das nossas culturas e também como que qual o papel do trator nesse processo de formação de camadas compactadas. Primeiro de tudo, né, a gente precisa entender que existe um ponto de umidade ideal para o preparo do solo, né? Existem condições ideais de trabalho. E, né, aí é que entra a pergunta: qual é esse ponto, né? Qual é essa umidade ideal para eu conseguir realizar um bom preparo de solo? Vamos entender isso agora. Primeiro de tudo, vamos entender esse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, a gente tem as forças de coesão, né, e a força de adesão. Que aí, exatamente nessa zona aqui, né, que é o equilíbrio entre as forças de coesão e adesão, a gente vai ter a friabilidade, ou também conhecida, né, como ponto de Sazan. O que é esse ponto de Sazan ou friabilidade, né, estágio friável? Vai ser quando, né, o trator operar com o mínimo de esforço possível, justamente por esse equilíbrio, né, entre as forças de coesão e adesão. E com isso vai promover melhores resultados. Por quê? Como o meu trator vai operar com o mínimo de esforço, ele vai conseguir aí, né, com isso ter um consumo de combustível menor, eu vou conseguir apenas com uma passada, talvez, já ter o meu resultado efetivo, né? Então, é extremamente importante, tanto para a boa manutenção do trator, para realizar uma operação de qualidade e para manter o solo em condições estáveis, que a gente sempre tente trabalhar na umidade ideal, ou seja, na friabilidade, né? Justamente para a gente ter esse equilíbrio entre forças de coesão e de adesão, né? Esse ponto aqui em questão de umidade, né, seria aí, né, entre o seco e o úmido, já é mais no úmido, seria aí essa condição, né, de friabilidade. A friabilidade, né, ela pode ser constatada em campo quando a gente pega uma porção de solo na mão e eu conseguir facilmente moldar, né, essa porção de solo, mas logo que eu colocar, né, alguma força sobre essa porção de solo que eu moldei, ela se desfaz, né, com facilidade. Isso é um indicativo de friabilidade, porque se o solo estiver muito seco, você não consegue moldar. Se esse solo tiver com uma umidade maior, você vai moldar e quando você fizer essa força sobre ela, ele não vai desmoldar, ele vai continuar ali naquele formato do molde. Você pode colocar força por cima que ele vai continuar ali comprimido. Isso indica maior umidade. Um solo na friabilidade, eu consigo moldar ele com a mão, mas logo que eu pare, né, de fazer esse molde, ele vai voltando para o seu formato original, né? Se eu fizer qualquer impacto, ele volta a se desfazer. Já se ele estiver muito úmido, ele vai permanecer moldado. Se ele estiver muito seco, ele não vai permitir ser moldado. Então, só de pegar o solo na mão, a gente já consegue identificar mais ou menos, né, esse padrão de umidade. Por que que isso é extremamente importante, né? Se a gente trabalha no solo com muita umidade, vamos ter problemas. Se a gente trabalha no solo com falta de umidade, vamos ter outros problemas, mas também vamos ter problemas. Vamos entender isso aqui agora. Então, isso aqui é para vocês entenderem, né? O fundo de um suco, né? Passou um equipamento, né? Isso aqui foi um arado de disco que passou aqui nas duas imagens. Aqui é só um zoom dessa imagem aqui, tá? Vamos entender aqui. Então, quando a gente trabalha com excesso de umidade, né, a gente vai ter aí
danos físicos consideráveis à estrutura do solo. Por quê? Né? Vamos entender aqui. Quando a gente fala, por exemplo, em porosidade, né, vamos lembrar que o solo ele é constituído por agregados. Né? A gente vai ter poros dentro desses agregados, que são os nossos microporos. A gente vai ter poros entre os nossos agregados, que são os nossos macroporos. E ali você tem toda uma estrutura, né, que não é maciça, né, uma estrutura de agregados que vai se montando ali. Quando a gente trabalha o solo com excesso de umidade, eu posso ter imediatamente danos físicos na estrutura do solo. Como, por exemplo, aqui, isso aqui é o fundo do sulco. Então, o que aconteceu aqui? Você está vendo que está tendo um alisamento. Isso aqui a gente chama, às vezes, de espelhamento, né? Porque parece um espelho tão liso, né? O que aconteceu aqui? Isso aqui é o fundo do sulco. O disco estava preparando o solo. Devido a esse excesso de umidade, ele está compactando esse solo aqui. E com isso eu estou tendo o quê aqui? Um preenchimento dos meus poros e formando uma estrutura maciça. Né? Então eu estou danificando, e bastante, né, a estrutura física do meu solo. Lembrando que também, né, quando a gente trabalha com umidade excessiva, eu vou tender a ter maior aderência, porque quando a gente vai adicionando água nesse solo, existe uma tendência de aumentar a ação das forças da força de adesão. Se a gente voltar aqui, ó, no gráfico, a gente consegue ver bem isso, né? Que a força de adesão, conforme a gente vai aumentando essa umidade, né? A força de adesão vai aumentando. Então, isso também vai influenciar diretamente na qualidade da nossa operação. Por quê? Se o solo se aderir às ferramentas de corte, né, que estão sendo utilizadas ali no preparo, esse corte não vai ser feito corretamente, esse preparo não vai ter a mesma qualidade, né? Então, quando a gente trabalha com excesso de umidade, eu vou tender a ter uma adesão do solo na ferramenta muito maior, né, até um certo ponto. Né? Chega um ponto que, se eu continuar adicionando mais água, essa força de adesão diminui, né? Mas aí já teria outros problemas na questão do trator, que seria que talvez ele não conseguisse nem se deslocar, né, com tanta umidade. Mas, enfim, sempre que a gente vai aumentando esse teor de umidade, eu tenho essa tendência de, além de poder causar compactação, principalmente em solos mais argilosos, eu ter o meu trabalho praticamente inviabilizado, porque o solo se aderiu à ferramenta e ela não está realizando o corte como deveria, e por isso a qualidade desse preparo de solo vai ser muito prejudicada. Né? Imaginem que um arado, né, vocês já tiveram aula de arado, né? Para ele fazer corte, elevação e inversão da leiva, existe todo um cálculo de angulação daqueles discos, o diâmetro, tudo aquilo é dimensionado para que ele corte o solo de uma forma. A partir do momento que vai ter bastante solo aderido ao disco, ele não vai mais conseguir fazer esse processo corretamente. Então, a qualidade do meu preparo de solo vai estar muito prejudicada. Né? Muitas vezes, né, pode até inviabilizar a operação. E aí, gente, por exemplo, isso aqui é o resultado, não é de várias passadas, é o resultado de uma passada e a gente já tem isso aqui. Então, o que acontece? É óbvio que com uma passada você vai formar uma camada compactada bem estreita. Conforme, e pode até que ser que uma raiz consiga quebrar essa camada e se desenvolver. Porém, se a cada ciclo a gente for fazendo isso, você vai espessando essa camada compactada. E com isso a gente vai passar a ter muitos problemas. Quando a gente trabalha o solo com falta de umidade, vamos entender o que acontece. Então, normalmente, quando a gente trabalha com o solo mais seco, a gente não vai ter tanto dano físico na estrutura, pelo menos não de imediato, como a gente viu ali. Uma passada, com excesso de umidade, eu já posso formar uma camada compactada. Mas o maior problema de trabalhar com solo muito seco é que eu vou ter muita dificuldade das minhas ferramentas, né,
dos meus equipamentos de conseguirem cortar aquele solo e destorroá-lo. Então, às vezes eu vou precisar de várias passadas, né? Em vez de, por exemplo, passar o arado só uma vez na área, aí os torrões ficaram desse tamanho assim. A grade não vai conseguir realizar um preparo secundário ali. Então, vou ter que fazer o quê? Passar o arado novamente. Talvez mais uma vez, até que tenha uma qualidade de trabalho ali para eu conseguir fazer um preparo secundário. Então, esse é o problema de trabalhar com solo muito seco. Por exemplo, no caso de um arado de aivecas, se o solo estiver muito seco, ele só vai riscar o solo, ele não vai conseguir nem entrar, né? Então, muitas vezes inviabiliza até o trabalho, né? A falta de umidade. E outro problema que a gente pode ter também é, por exemplo, equipamentos com a enxada rotativa, né? Que ela vai promover uma desagregação maior. Ela pode, né, com o solo muito seco, levar a destruir completamente a estrutura desse solo, né? Pulverizar o solo. O que vai, né, pode aí desencadear, né, acelerar processos erosivos e trazer aí ainda mais perda. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado de, sempre que possível, óbvio que, né, na prática, a gente sabe que nem sempre eu vou conseguir entrar com solo, com trator no solo, na friabilidade, né? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo bem prático, assim. Você está colhendo soja, né? Então foi feito precisa-se que a umidade daqueles grãos esteja bem menor para a colheita. E aí, por exemplo, começou a chover. Então isso vai fazer com que aumente a umidade desses grãos e pode inviabilizar os grãos. Então o que você precisa fazer? Colher o mais rápido possível. Mas imagina, se está chovendo, você não deveria colocar uma colhedora jamais dentro da área. Por quê? Porque ela vai compactar, principalmente por causa, né, do peso elevado das colhedoras. Então ela vai compactar aquele solo. Mas eu também não posso perder a safra, porque vai compactar o solo. Então, o que é importante? Se eu precisar entrar na área em condições inadequadas para evitar um prejuízo maior, eu já preciso o quê? Embutir no meu planejamento do próximo ciclo que eu preciso corrigir esse problema que eu causei, né? Porque se você implanta um novo ciclo, né, da cultura e não foi corrigida aquelas camadas compactadas, você pode sim ter prejuízos enormes. Então é importante que eu sempre tente trabalhar na friabilidade. Ah, não foi possível fazer isso, seja com solo muito seco ou com solo muito úmido, a gente tem que se preparar dentro do planejamento para corrigir esses possíveis problemas que podem aparecer, né? Então, né, o que é compactação? Né? Vamos já começar com as definições de compactação aqui. Basicamente, né, vai ser a resposta do solo a forças externas e internas, né, que vão implicar em decréscimo de volume e aumento de densidade. Ou seja, a compactação do solo é quando eu aplico uma força nesse solo e, com isso, o volume desse solo vai diminuir, por consequência, né, a densidade dele vai aumentar. E aí, o que acontece com o meu solo quando ocorre esse decréscimo de volume e aumento de densidade? Isso vai fazer com que, né, a gente tenha aqui um volume, né, vários agregados juntos, né? Quando ocorre essa redução de volume, o que aconteceu? Né? A gente sabe que, pela física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É simples. Aquele solo ali, ele não é maciço, né? São vários agregados unidos aí, né? Macro e microporos. Então, tem toda uma estruturação ali. Quando ocorre esse decréscimo de volume, o que aconteceu? Eu preenchi todos os meus espaços porosos. Ocorre uma compressão ali que vai preencher esses espaços porosos e com isso, né, eu consigo diminuir esse volume, mas ali eu não vou mais ter uma estrutura granular, eu vou ter uma estrutura maciça, né? E vai formar aí seções duras, extremamente duras, né, que muitas vezes podem ser impermeáveis.
Qual é o problema de ser impermeável? Eu preenchi tanto aqueles poros, né, que eu não tenho mais eu não tenho mais condição de daquela água passar. A minha estrutura era granular antes e permitia a passagem de água, né? Agora que ela se tornou uma estrutura quase que maciça, ela se torna impermeável. E com isso, né, eu não vou mais conseguir que a água passe por essa estrutura. E aí é que começam os problemas. Se a água não passa, o que vai acontecer, né, gente? Se a água não passar? Essa água vai começar a se acumular ali. Por quê? Ela não vai conseguir infiltrar para as camadas mais profundas do solo. Então, ela vai começar o quê? A escoar lateralmente. Isso pode, dependendo da proximidade que esteja da sua raiz, causar anoxia nas plantas, né? As plantas vão morrer afogadas. Pode acelerar processos erosivos. Então, se essa água não tem como infiltrar, ela vai começar a sair por escoamento lateral, né? E vamos ter perda de solo. E também, né, vai dificultar o desenvolvimento radicular. Por quê? Entendam que para a nossa raiz crescer, né, ela precisa ir rompendo essa estrutura do solo para a raiz ir crescendo e se desenvolvendo. Só que entendam, a força necessária para romper agregados é muito menor do que para romper uma estrutura maciça. Então, o que acontece? A minha planta começa a gastar muita energia para conseguir romper essa camada compactada. Muitas vezes ela nem consegue. Aí começa a ter o que? Aquele crescimento lateral das raízes. Ela não consegue quebrar a camada, ela começa a crescer para as laterais, né? Isso faz com que ela explore uma zona menor de solo e isso vai também causar consequências nutricionais na nossa planta, né? É sempre bom, né, que a gente lembre a diferença entre compactação e adensamento. O pessoal da área de máquinas muitas vezes esquece disso, né, porque esse é um termo de classificação, né? Adensamento é um processo natural, né, que ocorre em ação de fatores pedogenéticos, né? Compactação é um processo antrópico, ou seja, se você colocou uma superlotação de animais é compactação, se você colocou um trator, um equipamento naquele solo e ocorreu, né, essa redução de volume com aumento de densidade, é compactação. Se esse processo ocorreu, né, de forma natural, por ação de fatores pedogenéticos, isso é chamado de adensamento. Né? É porque a palavra adensar, né, ela já existe, muita gente quer chamar de adensamento do solo, porque adensamento, né, existe, né, é um processo diferenciado. Né? No estudo de solos, adensamento significa um processo de redução de volume em função, né, de fatores pedogenéticos. Normalmente, né, que fatores pedogenéticos vão ser esses? Pode ocorrer em função da ação da água, né? Materiais finos podem ser arrastados para a superfície do solo e com isso você pode ter, né, o preenchimento dos poros. Lembrando que, né, o foco da nossa aula de hoje não é o adensamento, mas sim a compactação, ou seja, os processos antrópicos que a gente vai, principalmente que as máquinas vão proporcionar no solo e que com isso vai ocorrer, né, essa redução de volume. Então, quais são as principais consequências, né, da compactação? Resistência à penetração de raízes, né? Então, aqui a gente tem a diferença, quando você tem um solo compactado, né, muitas vezes ela precisava ter um crescimento aqui, né, e ela não conseguiu crescer para baixo. Então, o que ela fez? Ela teve que crescer lateralmente para conseguir se desenvolver. Então, você gera aí um produto extremamente inadequado, né, que dificilmente vai ter um valor de mercado aceitável, né? Então, por mais que a cultura ainda consiga se desenvolver com bastante dificuldade, né, mesmo assim, não sei se você vai conseguir um valor agregado com isso, né, na hora de vender seu produto.
Diminuição do volume de solo explorado pelo sistema radicular. Então, vamos entender aqui. Aqui a gente tem as camadas compactadas, né? Então, a zona de exploração das minhas raízes, porque só poucas raízes conseguiram passar essas camadas, a maioria não conseguiu. Então, ela começa o quê? Ter um desenvolvimento lateral. Ela começa a explorar uma zona, um volume de solo muito menor. E qual que é o problema disso? É que quanto maior o volume de solo explorado pelas minhas raízes, mais nutrientes ela consegue obter, né? Então, o que acontece? Eu estou tendo uma planta que está tendo que gastar bastante energia para se desenvolver, né? Então, isso já vai gerar uma redução de produção. Segundo, que ela, além de tudo isso, está precisando tem uma zona de exploração muito menor, ou seja, ela já está obtendo menos nutriente do que deveria, ou seja, eu estou tendo um gasto de energia maior e estou me alimentando com menos do que deveria, né? Então, óbvio que eu vou gerar aí uma planta que pode ser a melhor cultivada do mundo, mas ela não vai ter um potencial produtivo bom. Por quê? Porque eu não estou dando condições adequadas para ela. Além, né, dos problemas de infiltração, que se essa água não infiltra, ela vai começar o quê? A preencher os meus poros que deveriam estar preenchidos com ar também de água, e isso pode matar as nossas plantas por anoxia. Então, né, é extremamente importante que a gente detecte esses processos cedo, de preferência que se identifique essas camadas antes, né, de iniciar um ciclo, para que elas possam ser corrigidas, porque uma vez que a situação já está desse jeito aqui, não tem mais muito o que fazer. Você tem como corrigir para o próximo ciclo, né? Para esse é prejuízo grande. Outro problema, né, que também vai ser desencadeado pela compactação, né, é que, por exemplo, se essa água não infiltra, ela tem que ir para algum lugar, né? Ela não vai simplesmente puff e desaparecer. Então, se ela não consegue descer e infiltrar, né, o que ela vai acontecer? Ela vai começar a lateralizar. Então, né, ela vai começar a procurar um ponto mais baixo e se mover lateralmente. E aí, isso vai desencadear, né, processos erosivos, que é o índice de formação de fosforocas e, né, aqui a gente vê no escoamento superficial, onde com isso, né, eu vou ter aí bastante, eu posso perder bastante solo com isso, posso perder nutrientes de adubação que a gente fez, então os prejuízos são inúmeros, né? Fora a questão da conservação do solo, que é muito difícil eu conseguir manter esse solo bem quando a gente está com esse tipo de condição, porque tudo que eu vou colocar aqui está sendo levado embora, né? Então, é extremamente importante que exista um acompanhamento, né, dessas camadas compactadas dentro da área para evitar, né, que ocorra esse processo de compactação. Então, apareceu camada compactada, eu preciso corrigir o mais rápido possível para que eu não descubra isso no final do ciclo e tenha uma perda absurda. E aí, né, que tem mais força lá da nossa área, outras consequências dessa compactação, né, vão ser problemas de aeração. Se essa água não infiltra, ela vai começar a preencher os poros que deveriam estar preenchidos com água. Isso vai, óbvio, né, gerar redução de atividade biológica, porque as bactérias que não forem anaeróbicas não vão sobreviver, né? Todos os seres vivos que estiverem presentes ali, que precisarem respirar, não vão conseguir, né? Então você vai acabar reduzindo a atividade biológica também. E, óbvio, por consequência de todos esses problemas, a gente vai ter uma redução absurda de produtividade, chegando a ponto de você talvez não tirar nada dali, né? Ou pelo menos nada viável para vender. E aí, né, a gente pode focar aí principalmente em dois agentes compactadores, né? Que a gente vai ter aí, né? Que seria trator, os equipamentos agrícolas em geral, né? E, por exemplo, animais de criação, né? No caso que a gente vai fazer lotação de animais, seja
ovinos, caprinos, seja bovinos, né? De qualquer forma, a superlotação de animais, né, pode levar, né, a gerar processos de compactação e eu não conseguir mais estabelecer pastos adequados para a alimentação desses animais, né? A mesma coisa, um trator mal adequado, né, com excesso de lastro, um trator que não tem distribuição de peso correta, um trator que trabalha com excesso de umidade, tudo isso pode, né, desencadear camadas compactadas. Então, é importante o quê? Que a gente trabalhe na prevenção dessas camadas compactadas para evitar que elas surjam, né? Como também que, caso ela surja, a gente tenha um planejamento para corrigir isso, que aí é que vão entrar os escarificadores e os subsoladores. Então, aqui, ó, só um exemplo para vocês como faz diferença, né? Aqui a gente tem a resistência à penetração do solo, ou seja, a resistência que eu vou ter, né, para uma haste conseguir quebrar aquela camada, né, em megapascal. Aí a gente tem aqui, ó, após, eu tenho aqui antes do trator passar, foi lá que foi feita a resistência, medida, né, a resistência à penetração. Depois eles passaram o trator, né, e imediatamente foram lá medir essa resistência à penetração. Então a gente já pode ver que com uma passada, né, eu já tenho uma mudança. Mas aí é que entra a questão da fiabilidade, né? Lembra que como é que a gente faz para descobrir se o solo está em condição de fiabilidade? Eu pego um punhado de solo, coloco na mão e tento moldar ele. Logo que eu certo essa força, ele tende, né, a se desfazer, né, a voltar para aquele formato original. Por quê? Se eu posso ter essa resposta imediata aqui, então logo meu trator passe, porém, se logo ele sair daquele ponto, né, acabei de passar ali, se tiver em umidade correta, existe uma tendência que a resistência volte para o mais próximo possível dessa aqui, certo? Porém, se eu tiver numa condição de umidade mais elevada, ele vai permanecer nessa resistência aqui, certo? Então, a questão é justamente essa. Eu preciso trabalhar com umidade ideal justamente para tentar reduzir ao máximo, né, a ação que essa carga do meu trator vai exercer quando passar sobre o solo, né? E aí é que entram outros fatores, como, por exemplo, para a gente otimizar o nosso sistema, eu, por exemplo, devo utilizar a maior velocidade possível, né? Óbvio, dentro da velocidade adequada para a qualidade da operação. Então, aqui, eu testei, sei lá, com 4 km, com 5 km, com 6 km e a qualidade da operação foi a mesma. Então, é melhor o quê? Eu trabalhar com 6 km. Se a qualidade da operação ficou boa, ficou igual nos 3 ou muito parecida, é sempre melhor eu trabalhar com a velocidade maior. Por quê? Vai fazer com que o meu trator fique menos tempo naquele ponto. E com isso que aquela carga tenha uma ação menor sobre aquele solo. Então, sempre que a gente puder trabalhar com a maior velocidade possível dentro, né, da velocidade adequada para a operação, é mais válido. Então, só para mostrar aqui o outro gráfico para vocês, seria a resistência à penetração após 10 passadas. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que se eu trabalhar com solo muito seco também e precisar passar mais vezes, eu também posso desencadear, né, um processo de compactação, né? A resistência à penetração do solo, ela é um processo que não é a mesma coisa que compactação, porém é uma medida indireta, né, que me mostra que a partir do momento que aumenta essa resistência até certo ponto, eu já sei que tem uma camada compactada ali. Então, é uma medida indireta, né, para identificar a compactação, a resistência à penetração. E aí, gente, isso aqui mostra que o quê? Trabalhar com solo seco, onde eu vou precisar dar mais passadas,
também vai acabar afetando, né? Também pode acabar desencadeando camadas compactadas. Então, sempre que possível, eu tenho que diminuir o tráfego daquelas minhas máquinas ao máximo. E isso sempre é bom em vários aspectos, porque quanto mais eu diminuir aquele tráfego, eu vou diminuir o consumo de combustível, eu vou diminuir o uso do trator e isso vai reduzir os meus custos, né? E, além de tudo, vai diminuir a carga daquele equipamento sobre o solo. Com isso, a gente vai conseguir melhorar inúmeros aspectos, tá? E aí, né, formou a camada compactada, né? Apareceu a camada compactada, independente do porquê, a gente agora tem que corrigir, né? E aí, para a gente corrigir essa camada compactada, né, é que vão entrar aí os processos de escarificação e subsolagem. Segundo a ASAI, né, a gente vai ter uma diferença entre escarificação e subsolagem, principalmente o que diferencia as duas é a profundidade de trabalho. Então vamos entender. A escarificação, né, normalmente ela é feita, segundo a ASAI, de 5 a 35 centímetros de profundidade. Então isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que se eu trabalhar com profundidade de 5 a 35, isso é uma escarificação. Se eu trabalhar com profundidades maiores que 35, isso é subsolagem. Por que é preciso a gente identificar essas duas coisas e diferenciar, né? Escarificação é um processo que a gente vai fazer a cada ciclo. Ou seja, escarificação é uma adaptação do preparo periódico do solo, né? A gente vai em sistemas mais conservacionistas, em vez de utilizar um arado, uma grade, tá estorroando bastante aquele solo, né? A gente pode não mais usar arado e grade e usar só um escarificador, que seria justamente um equipamento onde a gente vai ter uma haste e aqui uma ponteira, e ao introduzir essa haste no solo, eu vou gerar fraturas nesse solo e vou conseguir destorroá-lo. A gente vai falar um pouco mais disso nos próximos slides. Mas o que acontece? A escarificação, eu posso, né, ou seja, trabalhar até 35 centímetros, eu posso fazer isso a cada ciclo, sempre para preparar o solo. Porém, se for mais profundo que 35 centímetros, eu só devo fazer isso, né, caso necessário. Ou seja, a gente só faz subsolagem se tiver camada compactada mais profunda que 35 centímetros. Por quê? Porque isso aqui é muito caro, gente. Entendam que a cada centímetro a mais que eu aprofundo essa haste aqui, aumenta a potência necessária do trator para puxar essa haste, aumenta meu consumo de combustível, né? Eu vou estar exigindo mais ali do meu trator. Então, o que acontece? A gente só faz subsolagem quando necessário. Subsolagem, ou seja, para preparar o solo mais profundo que 35 centímetros, a gente só faz quando existe uma camada compactada mais profundo que isso e ela está atrapalhando o seu rendimento produtivo, tá? Por quê? Porque é uma operação muito cara, eu não preciso fazer isso regularmente. Agora, por exemplo, preparar até 35 centímetros, que seria a escarificação, ok, a gente pode fazer isso a cada ciclo produtivo. Então, vamos entender essa diferença. Periodicamente eu vou utilizar. O outro, a gente só vai fazer quando necessário, né? Quando eu identificar que realmente existe. Por quê? A cada centímetro a mais que eu aprofundo essa haste, eu vou estar aumentando ali consumo de combustível e potência demandada pelo trator, tá? E a gente precisa entender também que quando a gente vai fazer escarificação ou subsolagem, né? Eu posso ter equipamentos que façam escarificação e subsolagem. Eu posso ter equipamentos que são voltados só para subsolagem, né? Na grande parte, assim, para o uso correto e adequado deles só subsolagem. E tem equipamentos que só vão fazer escarificação. Por quê? Vai depender, né, da profundidade que o equipamento atinge,
né? E também da quantidade de hastes. Por exemplo, se eu tenho um equipamento que, sei lá, atinge 2 metros de profundidade, existem, sim, subsoladores hastes desse tamanho, né? Sei lá, eu quero 1 metro de profundidade. Não vamos esticar demais também, não. Quero ter uma haste de 1 metro de profundidade. Para que eu vou utilizar esse equipamento para fazer uma escarificação de 15 centímetros? Não faz muito sentido. Então, tem equipamentos já que são maiores, que normalmente eles só vão ser utilizados para fazer subsolagem. Vai ter equipamento que, conforme a variação, esse aqui vai até 45. Então, esse equipamento aqui, ele consegue fazer os dois, tanto escarificação como subsolagem. E vai ter equipamento que a haste, por exemplo, só vai chegar até 35. Então, ela só faz escarificação, tá? Então, se aquele equipamento é um escarificador ou um subsolador, vai depender, né, da profundidade que ele atinge da ação do equipamento em si. Vamos já falar disso. Então, mais uma vez, né, para a gente fixar, escarificação é uma operação de preparo periódico do solo, ou seja, eu substituo aração e gradagem pelo preparo vertical do solo e posso fazer, né, até 35 centímetros. Quando a gente vai trabalhar com cultivo mínimo, né, você sempre utiliza a escarificação como processo de preparo periódico do solo. A subsolagem, né, já é correção, não periódica. Eu só faço subsolagem se tiver camada compactada naquela profundidade. Já é certeza que existe a camada ali. Por quê? Porque é uma operação muito cara para eu fazer desnecessariamente. Eu só faço se eu sei que eu preciso fazer. É a operação de correção. Porque, professora, mas se eu tiver dinheiro para isso, e vamos considerar que dinheiro, que custo não seja um problema. Por que eu não posso preparar o meu solo até 1 metro, se eu quiser? Porque, por mais que você não esteja revolvendo camada, você está preparando aquele solo, você está destorroando aquele solo. E destorroar esse solo em profundidade pode não ser tão bom. Porque, por exemplo, vai facilitar a infiltração de água. Então, pode chegar a um ponto que facilite tanto a infiltração de água que você não vai conseguir reter água próximo da sua planta. Entre outras questões. Então, a gente só vai destorroar esse solo na zona efetiva de raízes ali, né? Então, aquela é a profundidade que eu preciso atingir. Zona efetiva de raízes, para a minha cultura conseguir se desenvolver bem, porque eu preparei aquele solo e diminuir a resistência do solo à penetração, a raiz vai se desenvolver bem. Ponto. Então, vamos entender como é que surgiu, né, o escarificador e o subsolador. Então, inicialmente, né, desde os primórdios, se trabalha aí com equipamentos semelhantes ao arado que a gente tem hoje. Então, sempre se tinha a prática de a gente precisa revolver esse solo, destorroar, e tem muita gente que diz que isso é só por causa da neve, mas não é bem isso, né? É óbvio que em regiões frias você precisa mais da ação do arado para que você consiga tirar aquela camada de neve de cima e colocar para baixo, né, e acelerar esse processo, né, de aumento da temperatura daquele solo. Mas também existem outros inúmeros motivos de por que a gente faz esse destorroamento, né, esse revolvimento de camadas. Por exemplo, se eu tenho muita matéria orgânica naquele meu solo, né, se eu fiz um trabalho de introduzir matéria orgânica naquele solo e eu tenho muita matéria orgânica ali, quando a gente faz esse revolvimento, eu consigo mineralizar melhor aquela matéria orgânica e torná-la mais disponível para a minha planta. O problema é, muitas vezes na nossa região, né, a gente não vai ter essa vantagem. Então, por que eu vou estar fazendo isso? Né? Então, é importante que o quê? A gente pense na agricultura como um ciclo evolutivo, né? Então, por exemplo, eu acabei de desbravar uma área, né, tirar a vegetação nativa dali, eu preciso sim utilizar arado e grade. Por quê? Porque lá vai estar cheio de toco, vai estar cheio de pedra, vai estar cheio de raiz. E aí, o escarificador, por exemplo, que vai só destorroar o solo sem
inverter camada, que vai conseguir manter material de cobertura em superfície, né, que tem uma ação muito melhor, ele não vai conseguir funcionar naquele solo recém-desbravado. Por quê? As hastes vão ficar o tempo inteiro destravando, como o pessoal chama, sendo rebatidas para trás, porque vai bater em alguma coisa e para não quebrar, ela vai parar de trabalhar ali, né? Ser rebatida para trás. E aí o que acontece? Para evitar isso, né, a gente precisa, nos primeiros ciclos, até melhorar a situação daquela área, né, remover pedra, toco, raiz, utilizar arado e grade. É um processo evolutivo. A partir do momento em que eu já removi isso, eu já consigo utilizar um escarificador bem, é muito melhor, né, que eu utilize o escarificador ao invés aí do arado e da grade, porque com o escarificador eu já vou conseguir manter material cobertura de superfície, eu já vou conseguir não remover camada, então isso vai ajudando em vários aspectos, né, para ter um sistema mais conservacionista. Porém, para que funcione bem o trabalho do meu escarificador, eu preciso, né, ter partido dessa evolução antes de um preparo convencional. E até futuramente, se eu quiser evoluir para um sistema ainda mais conservacionista, como um sistema plantio direto, eu também preciso passar por essa etapa aqui. Para quê? Para remover as camadas compactadas, né? Também no início, para conseguir fazer correção física e química desse solo, eu preciso também trabalhar com esses equipamentos antes, né? Então, tudo é um processo evolutivo. Óbvio que a gente tem que tentar ser o mais conservacionista possível, se quiser ser, óbvio, né? Mas é importante que a gente seja para ter um sistema mais sustentável ali, né? Para ter uma durabilidade melhor daquela exploração, né? Funciona bem quando a gente segue um processo evolutivo correto. Se você quiser pular etapas, você acaba tendo mais prejuízo, né, do que lucro, né? E aí, né, vamos falar um pouco sobre o cultivo mínimo. O que é o cultivo mínimo? Ele é considerado um método conservacionista, né? E ele busca aí, né, manter pelo menos 30% da superfície do solo coberta com material de cobertura. Então, por exemplo, eu no ciclo anterior, né, foi os restos da cultura foi tombado, ou se eu tenho uma colhedora foi picado esses restos, então você distribui, né, na superfície. Então, gente, quando a gente faz essa distribuição desses restos culturais em superfície, né, o que vai acontecer? Eu tenho ali, né, uma cobertura morta e vai ter várias vantagens de eu ter essa cobertura no solo, como redução de temperatura, né, da variação de temperatura, seja para mais ou para menos, né? Com o material de cobertura a gente vai ter essa redução da variação na temperatura. Fora inúmeras vantagens aí, né, desse material de cobertura. E ao realizar o cultivo mínimo, né, com os escarificadores, né, a gente... Só um segundo, gente. A gente vai conseguir o quê? Manter aí pelo menos 30% desse material de cobertura em superfície, porque a haste ela vai passar reta, né? Ela vai promover fraturas nesse solo, que vai distorcer esse solo, sem inversão de camada, e com isso, né, boa parte desse material de cobertura ainda permanece em superfície. Com isso, a gente diminui muito esse dano que é causado, essa desestruturação do solo, né? Eu vou estar só fraturando esse solo para diminuir a resistência à penetração e a minha raiz conseguir se desenvolver melhor, né? Mas também não vou estar destorroando muito esse solo a ponto de pulverizar ele, né? Então a gente consegue ter um preparo mais conservacionista, unir um bom desenvolvimento da minha cultura, né? E o mínimo de revolvimento no solo. Então, o que acontece? Com o escarificador, a gente vai conseguir já manter aí parte desse material de cobertura na superfície, o que, né, vai ajudar a reduzir processos erosivos, vai ajudar a né,
que esse material de cobertura permaneça em superfície e continue sendo mineralizado. Então, várias são as vantagens aí, né, do cultivo mínimo. E aí, né, o equipamento-chave no cultivo mínimo é o escarificador, né? Por quê? O escarificador, ele não vai promover inversão de solo, ele vai promover com isso menor desagregação desse solo, porém eu vou ter a desagregação suficiente para reduzir a resistência do solo à penetração e com isso melhorar o desenvolvimento radicular da minha planta, né? Ele vai permitir a permanência de resíduos na superfície, né, o que vai diminuir a erosão, vai melhorar a infiltração, né? Além de diversas vantagens que a gente tem, né, ao manter material de cobertura de superfície, vai substituir, né, o arado nesse sistema. Por quê? Porque o papel aqui do escarificador, né, é simular um preparo primário. Porém, né, ele peca um pouco, digamos assim, na questão do preparo secundário, do nivelamento, justamente por ele causar uma menor desagregação, você acaba tendo uma finalização não tão boa, né? Não fica tão plano a área como quando você passa a grade, né? Porém, né, a gente vai ter, né, a vantagem de ser um sistema mais conservacionista, de eu reduzir aí de 2 equipamentos para 1, então vai reduzir custo também. Então tem várias vantagens. O escarificador, né, ele vai permitir a mínima mobilização superficial. Por quê? Porque ele vai trabalhar com mobilização vertical. Então, para isso, a gente tem que entender a diferença, né, da ruptura. Então, ferramentas largas, como, por exemplo, aqui o arado de Iveca, que está aqui na foto, né, o rastro, relha, Iveca, né? Quando a relha inicia, ela faz o corte do solo, inicia a elevação. Quando começa a passar por essa angulação, o solo ele vai se elevando, né? O que acontece? Primeiro eu cortei nesse sentido, né? Com a relha. Quando inicia a elevação, ele começa a cortar nesse sentido. Então eu tenho um corte aqui em 2 dimensões, para frente e para cima, né? E aí, já as ferramentas estreitas, né, elas vão trabalhar com outro sistema de ruptura, que é o quê? O que a gente chama de preparo vertical, né? Porque ela vai trabalhar aqui em 3 direções, né? Ela vai cortar para frente, para cima, né? Para frente, para cima e para os lados, né? Direita e esquerda. Então, eu vou ter aqui um sistema de ruptura em 3 dimensões, diferente nas ferramentas largas, né, que é só em 2 dimensões. Para frente, para cima, aqui vai ser para frente, para cima e para os lados. Vamos entender como é que ele faz, né, essa perturbação para os lados. Antes da gente entender essa questão, deixa eu só explicar aqui algumas limitações do escarificador, né? Como que essa haste, né, que é a haste e a minha ponteira aqui. Então, como que vai ocorrer essa terceira dimensão, né? Lá no arado a gente consegue ver que, né, para frente e para cima. Então, o que vai fazer com que essa haste aqui também corte, né? Vai estar cortando para frente, para cima, mas o que vai fazer com que ela corte para os lados? Vão entender, né? Para ela cortar para os lados, a gente vai precisar, principalmente aí, né, que esse solo esteja no limite inferior da friabilidade. Porque aqui a umidade vai influenciar diretamente na propagação dessa força. Então, o que acontece? Quando essa haste está passando e rompendo o solo, ela vai gerar, ela está aplicando uma força naquele solo, e essa força vai se propagar, né, em forma de ondas, e essas ondas vão fraturar o meu solo. Então, isso é que vai estar proporcionando esse movimento lateral. Então, para ter esse movimento lateral, só vai ter, né? E entendam que o arado ele é uma ferramenta larga. Então, ele consegue trabalhar bem só para frente e para cima.
Aqui eu tenho uma ferramenta extremamente estreita. Então, se ele for trabalhar só para frente e para cima, praticamente ele não vai realizar trabalho nenhum. A grande diferença, o que realmente vai promover, né, esse destorroamento, é essa movimentação para os lados, né? Essa movimentação lateral para os lados, que isso vai formar, né, uma zona, né, onde essas ondas vão atuar e fraturar esse solo. Então, para isso ocorrer, é extremamente importante, né, que a umidade esteja baixa. Senão, vai ocorrer o que a gente chama de fluxo plástico, que é o quê? É a mesma coisa de você passar a faca numa manteiga. Tem aqui a minha haste, né, que é estreita, com a minha ponteira aqui no começo. Quando ela vai passar, se a umidade não estiver baixa para propagar essa força, né, o que vai acontecer? É a mesma coisa que passar a faca na manteiga. Eu vou passar, vai se abrir ali, só que aquela força não é propagada. Logo que eu tire a faca, a manteiga volta para a posição que estava antes. Então, você não tem nenhuma função. Você está só riscando o solo, está só gastando o combustível no trator. Então, a escarificação e a subsolagem são operações que são extremamente dependentes da umidade. Então, a gente precisa trabalhar sempre com limite inferior da fiabilidade. Com o solo esteja mais próximo de seco do que de úmido. Porém, né, também tem que ter cuidado, porque se estiver seco demais, eu não consigo nem colocar as hastes dentro do solo. Eu não vou conseguir aprofundar as hastes, né? Então, por isso que não pode ser tão seco, né? Também a qualidade de trabalho não fica tão boa, mas eu preciso trabalhar com a umidade baixa. Por quê? Senão, não vai realizar a propagação dessas forças e eu não vou conseguir ter um trabalho realizado ali. Quais são as principais limitações do meu escarificador, né? Ele não consegue substituir o arado e a grade completamente, né? Mas a gente quer justamente isso, né? A gente quer um processo mais conservacionista, a gente quer um processo que estorroe menos. Então, por isso que ele serve, né? Mas ele nunca vai conseguir fazer o mesmo papel que o arado e a grade. Mas como a gente está buscando justamente destorroar menos, tentar manter aquela estrutura mais natural, digamos assim, né? É importante, né, o uso do escarificador. Eles são pouco adequados para áreas novas com tocos, raízes ou áreas rochosas. Então, para eu utilizar o meu escarificador, eu preciso passar por um processo de evolução. Se eu acabei de desbravar uma área, não tenho como colocar cultivo mínimo ali. Eu preciso, né, utilizar alguns ciclos aí, arado e grade, para poder, né, remover esses tocos, raízes, pedras e ainda assim conseguir preparar a área para depois, quando eu já tiver retirado tudo isso, a maior parte, aí a gente partir para o escarificador. E também as correções físicas e químicas necessárias. Necessidade de disco de corte. Então, o que acontece? A gente pode adquirir alguns acessórios no nosso escarificador para melhorar o desempenho dele. Por exemplo, aqui esse escarificador a gente vai ter disco de corte, né? Vários discos de corte aqui. Para quê? Para eu conseguir cortar a palhada que vai passar aqui próximo da minha ponteira. Por quê? Para essa palhada não se acumular aqui em cima e ocorrer embuchamento, né? Porque se acumular muita palhada, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir propagar, né, essas forças para o meu solo e eu não vou ter ali o estorvamento, né? Então eu não posso deixar muito material vegetal acumulado aqui. Então tem o disco de corte, né? Se eu comprar um escarificador que possui disco de corte, não é todo escarificador que vai ter, você vai ter que, né, escolher um modelo que tenha, né? É mais caro, mas óbvio, vai funcionar melhor, porque ele vai cortar a palhada e quando eu for passar aqui, a palhada não vai enganchar na minha haste, na minha ponteira. Outro acessório que a gente pode adicionar, né, é o rolo estorvador. Esse rolo estorvador, né, ele vai ajudar a fazer ali um leve preparo secundário, né? Ele vai ajudar ali a destorvar um pouquinho mais o solo, sem inverter camada, e a dar uma nivelada melhor ali, né? Então o rolo estorvador ele promove um acabamento melhor, né? Já que o escarificador só faz preparo primário.
Já o subsolador, né, ele vai ser utilizado somente, né, quando o outro equipamento não atingir a camada compactada. Por quê? Estamos falando de camadas compactadas mais profundas que 35 centímetros. Então, a gente só vai mexer com elas quando for necessário. Por quê? Porque são operações muito caras e dispendiosas. E você está preparando o solo em profundidade sem necessidade. Então, só faz quando precisa. Não é periódico, né? O equipamento agrícola que dá alto consumo energético, provavelmente o maior dentre todos os equipamentos, ou seja, a operação que mais demanda potência do trator, que tem maior consumo de combustível, é a subsolagem. Então a gente só faz quando necessário. E, né, para ter efetividade, a gente precisa de isso, tanto a subsolagem quanto a escarificação. Umidade do solo adequada e profundidade de trabalho adequada. Por quê? A gente vai já entender a diferença entre profundidade crítica e profundidade de trabalho. Mais na frente eu vou explicando. Algumas limitações do subsolador. Ele vai exigir alta potência por haste. Então, para cada haste, né, por exemplo, se eu quiser eu vou preparar, sei lá, 50 centímetros. Uma haste a 50 centímetros demanda uma potência. Se eu quiser duas hastes, outra. Então, a cada haste, você já vai ter uma alta demanda de potência por cada órgão ativo. Então, cada vez que eu coloco um órgão ativo a mais, eu aumento essa minha largura de trabalho, vou preparar mais área em menos tempo, mas eu vou precisar de um trator mais potente para isso. Lembrando, quanto maior a potência do trator, maior o gasto com manutenção, maior o gasto com combustível, maior o gasto para adquirir o equipamento. Né? Então, a gente só pega um trator da potência que for necessária, dimensionada para a nossa área. É a operação que tem maior consumo de combustível, então só deve ser feita quando necessário. Não deve ser utilizado em solos com alto teor de água, porque é a mesma coisa que passar uma faca na manteiga, você só vai riscar o solo e não vai fazer nenhum preparo. Pelo contrário, você pode até compactar o solo, né? Porque onde vai passar a ponteira ali, você vai estar riscando, você ainda pode compactar mais, em vez de resolver. Então, não adianta fazer nem subsolagem, nem escarificação com umidade elevada, porque você só vai gastar dinheiro e talvez piorar o problema. Né? Então, é uma operação que não adianta fazer nas coxas. Tipo assim, temos prazos. Não. É uma operação que só funciona fazer com umidade adequada, porque senão é melhor não fazer. Mas a gente tem um prazo para cumprir, o solo está muito úmido, não tem o que fazer. Então, não faz. Porque você pode ter mais prejuízo ainda. Né? A chance de resolver é mínima, você pode ter mais prejuízo ainda. Então, sempre se atentar a fazer escarificação de subsolagem, né, no limite inferior da fiabilidade. Solo já quase seco, né, para garantir que realmente essas ondas vão se propagar e vão destorroar esse solo. E aí, lembrando, né, quando eu utilizo um subsolador, ou seja, eu vou preparar esse solo mais profundo que 35 centímetros, eu vou estar destruindo a estrutura do solo em profundidade. E isso pode aumentar a minha perda de água e nutrientes, porque eu faço preparo de solo só ali na zona efetiva de raiz. Para quê? Para melhorar a infiltração até a minha planta. Abaixo disso, eu posso deixar a estrutura normal do solo e eu não preciso incentivar essa água a descer mais do que isso, entendeu? Né? Eu tenho que permitir que ela possa descer para escoar o excesso, mas eu não devo estimular isso. Então, se eu vou destorroar toda essa área em profundidade, isso vai facilitar a minha perda de água, né? E nutrientes também. E aí, vamos falar um pouco mais, né, como eu já tinha dito antes, sobre esse modelo de ruptura. Então, o que acontece? O solo, né, ele não é uma estrutura maciça, ele é uma estrutura granular. Então, eu vou ter ali, né, vários agregados, né? Eu vou ter ali várias partículas que... Como é que ocorre a propagação de uma força, né? Uma partícula vai entrar em contato com a outra e vai propagando essa força.
Então, o que que acontece? Se eu tenho água ali, né, um maior teor de água, essa água não vai me permitir esse maior contato entre as partículas, né, porque vai ter água entre as partículas, e eu não vou conseguir propagar essa força. Isso, se eu não consigo propagar essa força, né, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fraturar esse solo, eu não vou conseguir destoar esse solo, né? Então, o que vai acontecer? Para que ocorra, né, o rompimento tridimensional, ou seja, só de passar a haste aqui, ela já me garante as duas dimensões. Né? A haste passou, ela vai cortar para cima e para frente. Tudo bem. Só que como a minha ferramenta é extremamente estreita, isso não representa nada. Para que ela faça trabalho, eu preciso o quê? Que ela corte para os lados. Né? E para isso, ou seja, imagine aqui que isso aqui é minha ponteira, né? Então, quando ela passa aqui, ela vai propagar essa força, né? Estou chamando de falha aqui. E aí, ela vai propagar essas forças por uma determinada área. E aí, essa área aqui, depois que essa haste passar, ela vai estar destorroada. É um processo bem menos agressivo do que arada e grade, onde eu consigo manter ali boa parte daquela estruturação natural do solo, né? Vou estar destorroando para diminuir aquela resistência do solo à penetração, mas eu vou estar tendo uma ação muito menos agressiva do que a inversão de camadas, né? Que vai acelerar processos de mineralização e tal. Então, eu consigo reduzir muito isso e manter ali um status mais natural, digamos assim. Né? Então, para que ocorra a propagação dessas falhas nesta área maior aqui, eu preciso de umidade adequada. Então, o que vai acontecer? Quanto maior for essa umidade, vai diminuindo essa área de propagação, até que basicamente só vai cortar, né, para frente e para cima, porque é justamente a ponteira passando ali, né? Então, eu preciso de estar no limite inferior da fiabilidade para que realmente eu tenha um processo adequado ali. Vantagens é utilizar o subsolador escarificador. Eu vou aumentar a infiltração de água, né? Vou melhorar a penetração das raízes, melhorar a aeração, melhorar a drenagem e, né, com isso também diminuir os processos erosivos. Lembrando que eu tenho que fazer tudo isso, né, ali na minha zona efetiva de raízes. Né? Então, a profundidade que eu vou trabalhar é sempre ali buscando atingir a zona efetiva de raiz da minha cultura. E aí, né, caso eu tenha uma camada compactada mais profunda que isso e esteja me trazendo prejuízo, a gente vai e faz a subsolar. Então, pessoal, quanto à constituição, né, a gente pode, né, ter modelos mais simples, né, como esse aqui, que é um escarificador montado, ó, aqui a torre, né, para encaixar o terceiro ponto, e os braços inferiores, né, direito e esquerdo. E, né, a gente vai ter aqui sempre, né, em todos eles, uma barra porta-ferramenta ou chassi, né, a haste e a ponteira, que vai ser, né, o nosso órgão ativo. Lembrando, né, que normalmente a gente não faz, né, a troca da haste, né? A ponteira desgasta, você troca, coloca outra ponteira. O problema é, se você deixar a ponteira desgastar demais, pode chegar ao ponto que comece, né, a desgastar a haste e tem que trocar a haste e a ponteira. Né? Então, sempre é importante ter esse cuidado, né, de sempre manter, conforme a ponteira for desgastando, né, trocar a ponteira. A gente vai falar disso mais na frente. A gente vai ter outros modelos, né, que já vão ter alguns itens a mais, né, como, por exemplo, o disco de corte, que eu já falei, e o rolo destornador, porque eles não são itens cruciais para a operação, né, eu posso fazer escarificação e subsolagem sem disco de corte e rolo destornador. Porém, eles melhoram o acabamento do processo, porque o disco de corte vai impedir que a palhada embuche aqui, né, que a palhada se acumule aqui e impeça que ocorra, né, o trabalho da ponteira, melhorando a qualidade da operação.
ou seja, quando tiver área vegetada, né, com material de cobertura de superfície, é importante o disco de corte. E o rolo de tornador, ele vai ajudar a dar um melhor acabamento, porque a gente usa aqui o escarificador e não usa grade. Então, eu tenho um preparo primário e não tenho aí um preparo secundário. Então, o rolo de tornador, ele ajuda, né, a nivelar melhor a área e dar um acabamento melhor. Então, quando a gente tem modelos, né, de escarificador subsolador que sejam de arrasto, como esse aqui, né, a barra de tração, o acoplamento para a barra de tração foi aqui na frente, né, eu vou precisar de rodados de transporte. Porque quando a gente tem os montados, eu não preciso de rodado de transporte, né? Ele vai acoplado e o próprio sistema de levante hidráulico do trator vai erguer e abaixar, né, o nosso equipamento. Já quando for de arrasto, né, eu vou precisar desses rodados de transporte. Então, ao subir e descer esses rodados, né, eu consigo movimentar esse equipamento sem que as hastes, né, toquem o solo. Então, quando for de arrasto, eles sempre vão ter esses rodados de transporte. E aí, a gente vai utilizar esses discos que a gente chama de bolachas, né, justamente para controlar a altura desse rodado de transporte. Por quê? Conforme a gente vai adicionando mais ou menos bolachas nesse cilindro aqui, que eu vou já explicar o que ele faz, né? Na foto que tinha mais completa ali na frente. Quanto mais bolachas eu coloco aqui, eu impeço, né, que ele volte, que esse pistão volte para dentro do cilindro aqui, e que com isso eu consigo controlar, né, essa altura aqui. Então, por exemplo, quanto mais bolacha a gente vai colocando, menos ele consegue abaixar, né? E mais eu vou, menos profundo vai ficar. Então, por exemplo, se eu tirar as bolachas, ele vai descer todinho e a haste vai entrar o mais profundo possível. Então, ao colocar essas bolachas nesse cilindro aqui, eu consigo ajustar, né, a profundidade com que essas hastes vão ser introduzidas no solo. Normalmente, muitos modelos já têm a marcação da profundidade aqui, ó, na haste. E aí eu consigo definir e fixar aí a profundidade que ela vai trabalhar, né? Por que a gente tem que conseguir fixar essa profundidade? Porque eu não posso fazer a manobra com o equipamento no solo. Então, toda vez que ele for fazer a manobra, ele tem que erguer as hastes, fazer a manobra, quando ele voltar para a linha, colocar as hastes novamente no solo. E aí, como é que ele vai garantir que ele está trabalhando com a mesma profundidade sempre, né? No de arrasto, né? O que vai acontecer? A gente vai ter esses rodados de transporte. Esses rodados de transporte são acionados por aqueles cilindros, né, que a gente mostrou. Tá aqui um aqui, tá aqui o outro aqui. Né? Aqui um cilindro, tá aqui o outro. Como que eles são acionados? Eles são acionados pelo sistema de controle remoto do trator. Tá aqui as duas mangueiras, né? A gente conecta lá no sistema de controle remoto. Uma mangueira vai permitir a entrada de óleo, a outra a saída de óleo. Com isso, a gente consegue encher e secar esses cilindros e, com isso, subir e descer esse rodado de transporte. Quando a gente coloca as bolachas, eu consigo fixar para ele só subir e descer até uma altura determinada, né? Porque se eu não colocar a bolacha, ele sempre vai encher todo ou secar todo, né? Sempre vai ficar nesse movimento 100%. Quando eu coloco as bolachas, eu consigo ajustar a profundidade. No caso dos montados, né, no sistema de levante hidráulico do trator, como que eu vou garantir para fixar essa profundidade? Né? Isso vai depender do modelo de trator que a gente tem. Se for um modelo mais antigo, você vai ter que fixar isso mecanicamente. Normalmente, no sistema de levante hidráulico do trator, lá em cima você vai ter uma presilha, também chamada de borboleta, onde eu consigo, né, girando ela, fixar uma altura, para que toda vez que eu for subir meu sistema de levante hidráulico, quando eu for descer ele de novo, eu sempre desça
no mesmo ponto. E isso eu vou conseguir fixar uma profundidade. Isso em modelos antigos. Hoje, nos modelos mais novos, né, a gente tem uma tecnologia que eles chamam de Liftomatic, né, que eu ajusto uma altura, né, do meu sistema de levante hidráulico, a altura que vai estar dando lá a profundidade que eu quero, e aí eu aperto um botão. E aí eu posso erguer ele, fazer minha manobra. Quando eu voltar para a posição de trabalho, ele sozinho vai colocar na profundidade que eu já estabeleci, né? Então, se você tiver um trator mais novo com o Liftomatic, você tem como fazer esse ajuste de altura. Caso não tenha, né, tem que fixar a presilha na altura pré-determinada, e sempre que você subir a alavanca, quando você descer, a presilha não vai deixar a alavanca descer mais do que aquela altura. Então, você também consegue fixar, né, essa profundidade. Por que que é importante, né? Seja no de arrasto, pelo sistema de controle remoto com as bolachas, ou seja, acionando o sistema de levante hidráulico do trator, a gente sempre tem que manter essa profundidade fixa. Por quê? Senão, a cada linha, né, cada vez que eu fizer uma manobra e for começar outra, ele vai estar trabalhando com profundidade diferente. Então, cadê a qualidade desse trabalho, né? Complicado. Haste, né? A gente vai ver que existem diferentes desenhos de hastes, né? Pode ter hastes retas, inclinadas, curvas ou parabólicas. Qual o tipo de haste, né, que a gente deve utilizar? Hoje a reta ela já está mais em desuso, tanto que eu estou só com um esquema aqui. Os 3 modelos, né, mais utilizados seriam a inclinada, a curva e a parabólica. Sendo que a que tem, né, melhores resultados, a gente pode destacar aí a parabólica. Mas vamos entender por que elas têm diferença, né? Aquelas hastes, né, curva, parabólica, elas vão ter ângulos de ataque diferentes, certo? E aí, o que acontece? Quanto menor esse ângulo de ataque, né, maior vai ser o volume de solo mobilizado. Então, se eu tenho ângulos de ataque superior a 90 graus, eu vou ter efeitos de perturbação mínima, ou seja, praticamente, né, a minha zona de perturbação, ou seja, a zona em que aquelas forças estão agindo, vai ser muito pequena, né? Então, não vai adiantar. Já quando a gente tiver, né, hastes, tanto no estilo da parabólica, a curva e a própria inclinada, sendo que a parabólica aqui tem a menor angulação, né, que seria mais próximo desses 25 graus aqui, a gente vai conseguir uma zona de perturbação muito maior, né? Então, é importante, né, no momento de fazer a escolha da haste, você optar por hastes que tenham, né, um ângulo de ataque menor, para que a gente consiga aí, né, ter uma zona de perturbação onde essas forças vão atuar maior. E, mais uma vez, né, frisando, o teor de água no solo vai ser crucial para a operação funcionar. Por quê? Quando eu estou com a umidade ideal, né, que seria o limite inferior da friabilidade, eu vou ter menos gasto de energia, vou ter a maior propagação dessas minhas tensões no solo, né? E eu vou ter com isso uma hora preparada. Então, quando eu estou trabalhando na friabilidade, imagine que está aqui a minha haste, né? Minha ponteira está aqui na frente. E a zona de perturbação que ela vai causar, a área que ela vai preparar é muito maior. Quanto maior a quantidade de água, menor vai ser, né, essa zona de perturbação. Praticamente ela não vai. Ela entra numa que a gente chama de fluxo plástico, né? E aí não vai ter as forças de tensão e compressão, e eu não de tração e compressão, e a gente não vai conseguir ter uma ação, né, efetiva do nosso equipamento. Se eu tiver, né, com o solo muito seco, né, a nível de umidade mais baixo, eu vou conseguir,
né? Que essa zona de perturbação se propague e tal. O problema é, eu vou ter um consumo de energia muito maior, eu vou ter uma demanda de potência maior do meu trator, eu vou ter um consumo de combustível maior, porque o solo vai estar seco demais e a ferramenta vai ter dificuldade de penetrar no solo, né? Então, por isso que também não deve ser também tão seco. Então, aqui, ó, a gente fazendo lá na nossa área, né? Então, a gente tem aqui, ó, a mesma área, certo? No mesmo ponto. A gente alagou uma parte, né? Colocou mais irrigação para deixar alagado. Numa parte a gente colocou só a quantidade de água que precisava e na outra a gente não, né, adicionou água, não fez irrigação. E aí vocês conseguem ver aqui a diferença, né? No local onde a gente colocou muita água, não parece nem que a gente passou o escarificador. Ele voltou, fica só a marca aqui mais ou menos as linhas onde passou a haste, mas praticamente você nem vê que passou um equipamento aqui, né? Passou aqui. E aí, ou seja, não tem preparo nenhum. É só lembrar a história da faca na manteiga, não só gastei dinheiro aqui. Quando a gente usa a quantidade, o teor de água ideal, você vê que as minhas hastes passaram aqui, ó. Teve um destorroamento do solo, sem inversão de camada, consegui, não tem nenhum torrão grande, ou seja, porque a própria propagação das luzes vai destorroando esse solo sem formação de torrões maiores, então eu consigo ter um solo aqui que tem plena condição de implantar uma cultura. Já quando o solo muito seco aqui, ó, e a nossa área já é bastante compactada, o que acontece? Ele quebra os torrões, mas ele não consegue propagar aquela força corretamente, aí eu fico com torrões enormes aqui, não tem a menor condição de eu entrar com nada numa área desse jeito, né? Ou seja, nessas duas condições aqui, a gente não tem um preparo de solo efetivo, você só está gastando dinheiro aí e colocar uma cultura em cima disso aí é loucura, né? Já na umidade ideal, você consegue um resultado bastante significativo. E percebam que tudo isso aqui é na nossa mesma área, né? O sistema de segurança das hastes, né? Normalmente, as hastes dos escarificadores contam com o sistema de segurança, que ele serve para quê? A gente chama de desarmar, né? Esses sistemas servem para quê? Tá vendo a haste tá aqui, né, trabalhando. Ela encontrou um toco, uma pedra, uma raiz mais grossa, um impedimento que a gente uma determinada força que maior do que aquele equipamento pode vir a quebrar, né? Enquanto determinado impedimento, uma resistência que, se o equipamento continuar naquela posição, ele vai vir a quebrar, ela desarma, né? Tem uma mola bem aqui, que não dá pra gente ver. E aí, quando tem essa tensão, ela empurra a haste para cima, né? Então, a haste, em vez de estar fixa aqui, né? A haste está para trás. Ela estava trabalhando aqui e fez isso. E aí, com isso, a haste não quebra. Então, esse é importante que o operador esteja sempre olhando para trás. Porque uma haste dessa aqui desarmou, o que aconteceu? Ela não está mais trabalhando. Essa parte aqui da área não está sendo preparada. Então, eu tenho que fazer o quê? Parar o trator, erguer, né, o equipamento para a haste voltar para o lugar, dar ré, né, não deixar nenhuma haste ser preparada, dar ré e aí iniciar o trabalho de novo e continuar. Óbvio que a gente primeiro, antes disso, também tem que verificar, né, o que é que pode ter causado esse desarme. Se o solo estiver muito seco, ele pode estar causando isso, tá desarmando constantemente, né? Aí a recomendação é não fazer a operação. Mas, no caso de ter um toco, uma pedra, tem que se verificar para retirar, né? Senão ele vai desarmar de novo, você não vai sair dali nenhum. Outro ponto extremamente importante, né, a questão da manutenção do escarificador, é que a gente sempre faça a troca das ponteiras. Aqui a gente tem uma ponteira nova, sem ter sido usada, e aqui as ponteiras em fim de vida, né? Já você usa a ponteira, professora, mas ela desgasta os dois lados? Não. Ela desgasta só essa parte aqui de baixo. Quando ela desgastou essa, você vai e troca a ponteira, né? Vira a ponteira e bota essa parte para cá, e aí usa esse lado, né? E aí você vai utilizando até desgastar. Sempre lembrando, né, que a gente tem que fazer
a substituição no tempo correto para evitar, né, que desgaste demais. Por quê? Ó, aqui a gente demorou, né, lá na área para poder trocar a ponteira, né, porque nunca tem recurso para isso, toda vida tem que sair do bolso dos professores. E aí o que acontece? Demorou para trocar a ponteira, começou a desgastar, né, a corroer a haste. Tanto que, ó, quando foi trocar, não tinha mais parafuso, né? Desgastou a haste num ponto que não tem mais local para encaixar o parafuso que vem com a ponteira, né? Então, ou seja, você precisa ter sempre o cuidado de fazer a manutenção da substituição da ponteira para não chegar ao ponto de começar a desgastar a haste, porque vai ser muito mais caro trocar a haste e a ponteira, né? Uma ponteira dessa, em média, R$40 cada uma, né? Mas dá para usar, né, os dois lados. Então, de certa forma, não é tão caro. A gente pode ter ponteiras estreitas, né, que elas vão de 4 a 8 centímetros, né, de largura aqui. E as ponteiras largas ou aladas, né, que são mais de 8 centímetros de largura. A gente vai ter vantagens e desvantagens nas duas. Por quê? Né? A ponteira com asa, ela aumenta a área transversal, então aquela zona de perturbação, quanto maior a largura da ponteira, né, maior a gente vai ter aquela zona de perturbação, né, vai ser efetiva. Então, o que acontece? Quanto maior a largura da ponteira, mais solo eu vou mobilizar. Porém, mais força do meu trator eu vou demandar também, né? Então, você tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, se eu utilizava aqui a ponteira estreita, aí decidi usar a alada para conseguir atingir uma profundidade maior, mas eu não percebi que o meu trator já tinha a potência suficiente, já estava, ele mal conseguia já movimentar ali com a estreita. Se eu colocar as ponteiras aladas, ele não vai puxar, né? Então tem que ter cuidado com isso. Se você trabalhar com ponteira estreita e quer trabalhar com ponteira alada, você tem que ajustar os cálculos aí de estimativa de potência para saber se seu trator puxa ou não. Porque aí, se você vê nos cálculos que ele não consegue puxar, é melhor, né, não adquirir as ponteiras aladas, né? Ou, se você tiver a opção de um trator mais potente, aí utiliza. Então, a ponteira com asa, ela vai produzir, né, uma qualidade de trabalho melhor. Por quê? Por ser mais larga, ela vai mobilizar mais solo. Mas ela demanda mais força do trator. Então, tem que saber se o trator vai conseguir puxar, né? E vai aumentar o consumo de combustível, óbvio, né? Desvantagem de utilizar a ponteira com asa. Vai aumentar a força de tração, né, como eu já falei, e é necessário que o trator apresente aí em torno de 25 a 55% mais de potência do que com a ponteira sem asa, ou seja, dependendo dessa variação de largura, né, você chega a precisar de 50% mais de potência para um mesmo escarificador só por colocar a ponteira com asa. Então, você precisa, antes de adquirir a ponteira com asa, porque normalmente a maioria eles vendem com a estreita, né? Então, caso você queira adquirir a ponteira com asa, tem que saber, né, se o seu trator puxa. Operação e regulagens. Então, a gente vai ter aqui, né, esses pontos que são os principais que a gente precisa atuar aí, né, para ter uma operação de qualidade com custo viável, né? Vamos falar de cada um deles. Então, primeiro de tudo, é a profundidade real de trabalho. Então, o que acontece? A profundidade real de trabalho, a profundidade que eu vou ter que colocar lá, né? Ela tem que ser de 5 a 10 centímetros abaixo da camada compactada. Professor, o que é de 5 a 10 centímetros? É que é no mínimo 5 e no máximo 10. Por que a gente está explicando isso, né? Porque existe uma variabilidade aí. Por exemplo, eu não vou conseguir, muitas vezes, exatamente aquela determinada profundidade. Eu posso ter uma variação um pouco mais, um pouco menos, então a gente sempre tem que deixar faixas. 5% seria o mínimo seguro, né? E 10% é que o quê? Acima de 10, eu vou estar gastando mais combustível, mais força do trator em demasia. Então, eu não devo fazer mais do que 10, nem menos do que 5, né?
qualquer valor dentro dessa faixa tá seguro, né? Então, eu preciso que vocês entendam essas faixas, porque a partir de agora, tudo a gente vai falar dentro de faixa. É disso até isso. Então, quer dizer que qualquer valor dentro dessa faixa, você tá aceitável. Se você quer um trabalho, se você é mais conservador e quer um trabalho com mais margem de segurança, usa a máxima. Mas se você está pensando em otimizar o sistema, em economizar combustível, em demandar menos esforço do seu trator, então vai no mínimo. Essa abordagem aí vai do profissional. Então é importante que vocês sigam essa margem entre 5 e 10 centímetros abaixo da camada compactada. Por quê? Como vocês estão vendo aqui no esquema, a camada compactada ela não é reta. Em alguns pontos ela vai estar um pouco mais alta, em alguns pontos um pouco mais baixa. Então a gente precisa de pelo menos 5 centímetros mais profundo para garantir que a nossa haste, né, nosso equipamento vai conseguir realmente romper toda a camada compactada. E não fique partes dela lá que ainda vão causar prejuízo. Então, vamos falar aqui de operações irregulares. O número de hastes, né, a disponibilidade de potência vai depender da disponibilidade de potência do trator. Ou seja, se o meu trator tem potência para mais hastes, eu posso comprar com mais hastes. Por quê? Porque ele vai, se eu já tiver um trator e for escolher, né? Bem, se não, a gente pode dimensionar em função do tempo disponível para preparar a operação. A gente vai ter aula disso ainda. Né? Mas, enfim, eu vou determinar quantas hastes eu vou utilizar em função, né, da potência do meu trator. Por quê? Se eu comprar com haste mais e ele não puxar, não adianta. E lembrando que quanto mais haste tiver, maior largura de trabalho e menos tempo ele prepara. A velocidade de trabalho aí vai depender, né, vai variar aí de 2 a 6 km. Por quê? Isso vai variar principalmente aí em função da profundidade que você está trabalhando, né? Porque quanto mais profundo, menor vai ter que ser a velocidade de deslocamento, né? Para você, porque você vai estar demandando muito desse equipamento. Né? Então, quando eu estiver trabalhando com profundidades menores, eu posso aí utilizar, né, mais próximo de 6. Quando eu estiver trabalhando com profundidades maiores, é melhor utilizar aí mais próximo de 2. Né? Sempre essa faixa de velocidade vai mudar em função da qualidade do trabalho. Você passou com 6 e viu que está ficando uns torrões muito grandes, não está tendo eficiência, passa mais devagar, né? Reduz a velocidade para melhorar, né, a ação desse preparo. Por quê? Quanto mais devagar ele estiver passando, maior vai ser a duração, né, que essas forças vão estar atuando naquele ponto e vai acabar estourando mais. Né? Então, isso é uma coisa que a gente só tem como definir ensaiando em campo. Né? Então, pessoal, o espaçamento entre hastes, né, como é que a gente vai determinar? Para ponteiras sem asas, né, vai ser de 1 a 1,5 a profundidade de trabalho. Então, vamos supor, se a minha profundidade é 10, né, 10 centímetros, vamos supor, eu posso espaçar as minhas hastes de 10 a 15 centímetros. Se eu for mais conservador e querer garantir um trabalho mais bem feito, eu espaço elas a 10 centímetros só. Se eu quiser economizar combustível, blá, 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 a gente utiliza a faixa maior, né? Então, isso vai ficar dentro do seu critério. Estando dentro da faixa, né, considera-se um valor aceitável. Para ponteiras com asa, né, o espaçamento entre hastes vai ser, né, de 1,5 a 2 vezes, né, a profundidade de trabalho. Então, isso quer dizer que o quê? A gente vai espaçar, né, essas hastes em função, né, da profundidade de trabalho. Para a ponteira sem asa, de 1 a 1,5 vezes a profundidade de trabalho. Para a ponteira com asa, de 1,5 a 2 vezes a profundidade de trabalho. Com isso, eu consigo, né, espaçar as minhas hastes ali na minha barra porta-ferramenta, de forma que o quê? Que eu sempre tenha sobreposição de trabalho. E aí sempre fique toda a área ser preparada. Se eu aumento muito o espaçamento entre elas, vai ficar o quê? Vai ficar a área sem ser preparada. E isso é um problema sério, porque justamente nesse ponto aqui,
Se tiver uma camada compactada, ela vai permanecer aí e o seu trabalho não foi efetivo. Então, o que acontece? Quando a gente não espaça corretamente, né, não bota um espaçamento correto entre hastes, vai ficar muita área sem ser preparada. Então, quando a gente garante aqueles parâmetros lá, né, para a ponteira sem asas, de 1,5 vezes a profundidade de trabalho, para a ponteira com asas, de 1,5 a 2 vezes a profundidade de trabalho, eu vou conseguir, né, sobreposição, garantindo o quê? Que toda a área vai ser preparada. E lembrando, né, que a gente fixa um mesmo espaçamento. Eu posso escolher qualquer valor dentro daquela faixa. Então, se eu quero trabalhar na profundidade real de trabalho de 10 centímetros, vamos supor, eu vou ter aí que espaçar, né, as minhas hastes de 10 a 15 centímetros. Lembrando que o número que eu escolher tem que ser igual para todos. Se eu colocar 12 centímetros definir distância, então vai ser 12 dessa para essa, 12 dessa para essa e 12 dessa para essa. Não pode ser, né, diferente. Até porque eu vou voltar colocando pontos de tração em diferentes pontos. Não é interessante. É bom a gente conseguir distribuir, né, essas hastes igualmente para eu ter uma distribuição, né, da força que elas vão estar fazendo iguais na minha porta-ferramenta. Profundidade crítica. Vamos entender aqui a diferença entre profundidade crítica e profundidade real de trabalho. Quando a nossa haste, por exemplo, quando a minha profundidade real de trabalho for maior que a minha profundidade crítica, o que vai acontecer? Não vai ter aumento de área mobilizada, vai ter compactação do solo e vai aumentar a força de tração. Então, o que acontece? Profundidade crítica é a profundidade máxima que vai estar ocorrendo, né, as ondas de perturbação. Então, o que acontece aqui? Nesse exemplo, a minha profundidade real de trabalho é maior do que a minha profundidade crítica. Então, por exemplo, eu vi que eu tinha uma camada compactada a 15 centímetros. Então, eu fui e coloquei a minha haste, eu devo colocar, né, de 5 a 10 centímetros maior. Então, ela deve ser de 20 a 25 centímetros, é a profundidade que eu devo estar fazendo a minha operação, né, minha escarificação. Então, o que acontece? Então eu decidi aí ir pelo máximo. Vou colocar 25 centímetros, né? Coloquei, ajustei a profundidade para estar trabalhando a 25 centímetros. Mas se a minha profundidade crítica for só de 15, isso aqui está só riscando o solo, gastando combustível, demandando força de graça do trator, porque a profundidade crítica é só essa. Então, a gente sempre tem que preparar o nosso equipamento para que a profundidade crítica, que é a profundidade onde vai ocorrer a zona de perturbação, seja maior que a profundidade real de trabalho. Entenda, a profundidade real de trabalho é a profundidade que eu vou ajustar lá no meu equipamento para que ele fique fixo no solo, né? Fique fixo naquela profundidade, né? Não fixo no solo, fixo naquela profundidade. A profundidade crítica é a profundidade onde vai estar ocorrendo perturbação. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu preciso aumentar a minha profundidade crítica. Vamos ver como é que a gente faz isso. A profundidade crítica, ela é equivalente, né, de 5 a 7 vezes a largura da ponteira, né? Então, por exemplo, se eu quisesse aumentar essa profundidade crítica aqui, né, para ela ficar maior que a minha profundidade de trabalho e realmente a minha zona de perturbação chegar até aqui embaixo, eu precisava o quê? De uma ponteira mais larga. Para aumentar a profundidade crítica, eu preciso usar ponteiras mais largas, né? E a profundidade real de trabalho ela é escolhida em função, né, de 5 a 10 centímetros abaixo da profundidade da camada compactada. Você vai no campo, existem vários métodos, né? Posso até passar um livro para vocês mais na frente, que explica, né, vários desses métodos de como a gente determina a camada compactada na área, né? Determina a profundidade dela, aí a gente vai fazer a escarificação ou a subsolagem, dependendo da profundidade. E aí, né, a gente vai definir profundidade real de trabalho em função, né, 5 a 10 centímetros abaixo da camada compactada, e aí eu tenho que ver se as ponteiras que eu tenho
vão conseguir atingir aquela camada compactada. Se não, eu tenho que comprar ponteiras mais largas. Né? Porque a minha profundidade crítica vai ser de 5 a 7 vezes a largura da ponteira. O limite de profundidade, né, em relação à largura da ferramenta, a partir da qual a fratura deixa de ocorrer, ou seja, a profundidade crítica é a profundidade máxima, onde ainda vai ocorrer perturbação. Né? E lembrando que a profundidade é um dos parâmetros que mais exerce influência sobre a demanda de tração do trator. Então, cada centímetro a mais que você coloca vai demandar mais força do seu trator. Então, por isso que a gente aqui trabalha sempre com margens, porque vai depender lá da sua área, né? Se você está com um solo mais arenoso, que é que é um solo mais solto, que é mais fácil fazer esse processo, eu posso trabalhar ali com os limites menores para trabalhar com a profundidade menor e ter menos custos. Mas se eu tiver com um solo muito duro, com muito teor de argila, que eu tenho dificuldade de destoar ele, eu vou ter que trabalhar aí com os limites, né? Com o espaçamento entre hastes menor, com a profundidade maior, com a ponteira mais larga para conseguir estorroar melhor. Sempre lembrando, né, de nunca ultrapassar esses limites superiores para não gastar dinheiro à toa. E aqui, gente, tem alguns exemplos, né, que eu mandei para vocês. Ela já está um pouco extensa, então eu não vou resolver, mas já estão todos respondidos, né? Qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas comigo depois, tá? E os exemplos já estão aqui. Então, gente, por hoje é só, né? E até a semana que vem. Obrigada.